A indústria cervejeira brasileira é movida pela paixão, tradição e inovação. Hoje, um novo ingrediente entra na receita: a energia do sol. Em um projeto pioneiro, nós, da Solis Solar, junto com a 3E, o Procel e a Embipar, estamos transformando o processo de 4 cervejarias pelo Brasil. 2 em Fortaleza, Cervejaria Bruston e Cervejaria Turati. Uma em Sapezal, Mato Grosso, Cervejaria do Mato. E outra na capital paulista, a Cervejaria Tarantino. Neste vídeo, vamos te levar para dentro dessas cervejarias, que contam com sistemas capazes de armazenar de 2 a 4 mil litros de água, alimentados por cerca de 60 coletores solares de 2 metros quadrados. A instalação de sistemas de aquecimento solar em processos industriais apresenta diversas vantagens. Além de reduzir os custos de energia, contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, diminui a dependência de combustíveis fósseis e promove a sustentabilidade. Estamos na Cervejaria Tarantino, aqui em São Paulo. Esse tanque atrás de mim é o tanque de mosturação. Esse tanque de mosturação necessita de água quente entre 70 e 80 graus Celsius. Essa temperatura da água de 70 e 80 graus garante a conversão dos açúcares do malte e a qualidade final da cerveja. Para fabricar cerveja, a gente tem 2 grandes etapas, uma etapa quente, uma etapa fria. Na etapa quente eu fabrico mosto cervejeiro, um caldo açucarado e lupulado, que na etapa fria vai ser fermentado e transformado em cerveja, efetivamente, pela levedura cervejeira. Nessa fase, eu preciso aquecer a mostura, aquecer água, para que eu inicie os processos de conversão enzimática do amido do malte em açúcar. A gente vai quebrar os açúcares de cadeias grandes e transformar em cadeias pequenas, para que a levedura consiga fermentar depois na hora da fermentação. Eu preciso ferver o meu mosto, o meu caldo açucarado e lupulado sem matéria vegetal. Eu preciso ferver este volume de líquido por pelo menos 1 hora. Então nessas 2 etapas eu tenho um grande consumo de vapor, de calor, para aquecer essas massas de água, de líquido. No processo de clarificação também é muito importante. Por quê? Eu ali adiciono mais água quente. Água a 80 graus Celsius, mais ou menos, 78, 79, 80. Que é onde a gente vai fazer a lavagem dos grãos, né? Então, na clarificação, é importante que a água esteja nessa temperatura. E com esse sistema hoje implantado, a água já entra na rede nessa temperatura. Sem essa temperatura, não existe a conversão dos açúcares e esses açúcares acabaram não vão virar cerveja. Então, é de fundamental importância a gente ter o controle e manter a temperatura estável durante todo o processo de mosturação, clarificação, até o momento da fervura. Então a gente ganha muito tempo, ganha velocidade e também economiza muito. E é exatamente nesse ponto que o sistema de aquecimento solar da Solis entra, oferecendo uma solução inovadora que não apenas garante a temperatura ideal, mas também transforma a operação diária das cervejarias, trazendo ganhos que vão além da eficiência. Estamos aqui em frente ao quadro de comando que faz toda a automação do sistema de aquecimento solar da Cervejaria Tarantino. Vamos entender o sistema de aquecimento solar como um circuito primário, responsável pela geração do calor, né? E o circuito secundário é o circuito responsável por absorver esse calor no processo cervejeiro, ok? A gente tem 2 sistemas independentes. Vejam que eles estão em média a 44 graus no fundo do reservatório térmico, ou seja, no ponto de temperatura mais baixa. Para vocês terem uma ideia, a temperatura ambiente da água agora, aqui em São Paulo, 3 de junho, meio-dia, 22 graus. Então nós estamos falando aqui de um ganho de temperatura em torno de 22 graus. Atrás de mim nós temos um tanque que opera com o processo de mosturação, onde é necessária água quente de 70 a 80 graus Celsius. Logo abaixo aqui nós temos um trocador de placas brasadas, né, fazendo aqui a troca de calor entre o circuito primário do sistema de aquecimento solar e o circuito secundário, que é o circuito que absorve o calor para o processo. Veja o cuidado de uso de bombas
titulares de reserva. Veja o cuidado com sensores de temperatura para controlar o ganho de temperatura. Vamos levar em consideração que o trocador de placas brasadas é utilizado na interface entre o circuito primário e secundário, porque o sistema é com aquecimento indireto, né? E vamos imaginar que esse trocador tem uma eficiência aí de 95%, aproximadamente, né? Diante disso, vamos arredondar que o ganho de temperatura aqui é de 20 graus no processo. Esse processo precisa de água quente de 20 a 70 graus. São 50 graus de delta. Desses 50 graus de delta, 20 nós estamos fornecendo pelo aquecedor solar, ou seja, 40%. A expectativa aqui é que a economia gire em torno de 30 a 50% média mensal ao longo do ano, e o tempo de retorno em torno de 3 a 5 anos. Afinal, o que a tecnologia da Solis Solar representa no dia a dia da produção de cerveja? Na produção, na operação Fabril, o principal ganho que a gente teve foi de tempo de processo. Economizar quase 1 hora de tempo no dia, isso é muito bom para a qualidade de vida dos nossos funcionários, que não vai precisar chegar tão cedo, ele vai chegar, já vai estar a água quente pronto para ser usada. Antes, a gente abastecia o nosso tanque de água quente com água gelada, né, a água à temperatura ambiente, ligava o nosso gerador de vapor e aquecia a água. A gente tinha pelo menos um atraso aí de 1 hora e 20 só para esquentar a água. Agora não, a gente já chega, a água está quente no reservatório dela. Já na temperatura de 70 a 80 graus, porque quando a gente coloca para abastecer, ele já vem com água quente do sistema. Antes da instalação do sistema solar, a gente faria normalmente o aquecimento da água cervejeira até a temperatura necessária por meio único e exclusivamente de vapor gerado por uma geradora de vapor movida a GLP, gás liquefeito de petróleo. O tempo e a temperatura custa muito. E com essa parceria, com a água já vindo hoje quente, né, sendo captada e entrando no nosso processo já quente, a gente tem economia de tempo, que a gente consegue ser mais rápido no nosso processo, então a gente consegue já entrar com a água já numa temperatura ok, economia no consumo de gás, de GLP, que é nossas caldeiras. Por quê? Porque ela já vem aquecida. Então com isso a gente tem um grande ganho e muita velocidade. Os indicadores mostram uma redução de 27% na massa, no quilograma de GLP consumido, que é um número bem interessante. Então eu estou deixando de consumir 27% de GLP, que seria queimado e convertido em vapor, para gerar água quente. 27% desse consumo foi reduzido, porque o calor do sol já pré-aqueceu essa água. Então, na prática, o aquecimento solar tem elevado a temperatura de início dessa água quente, tem feito um pré-aquecimento. E está aí que está a redução do nosso consumo de GLP, porque agora o vapor só precisa ser gasto para elevar um delta menor, para chegar até os 80 graus, e não mais partir da temperatura ambiente, que era de 20, 25 até 80. Hoje a gente está partindo aí por volta de 40, 38, 40, 45, depende do sol, para 80. A gente acha que em termos de energia, a gente vai ter uma economia de 5 a 10% na fatura de energia, e no gás a gente está esperando uma economia ainda maior, de uns 20 a 30%. A Solis Solar não entrou apenas como fornecedora de tecnologia, mas como uma parceira estratégica, customizando o sistema para as necessidades de cada cervejaria. O sistema de implantação da Solis foi muito tranquilo, vou dizer, sem dor de cabeça. Teve várias visitas técnicas feitas antes e um projeto elaborado especialmente para nosso estabelecimento. E a Solis se mostrou um parceiro muito bacana, muito interessante, muito fácil de trabalhar, porque foi uma empresa aberta a aprender o nosso processo, o nosso meio de fabricar cerveja e adequar o sistema a essa realidade fabril. E a parceria com eles foi muito legal, porque a implantação toda foi uma comunicação muito grande, né? Então eles adaptaram para o nosso projeto, para a nossa planta, aquilo que a gente precisava. Então, foram feitas várias visitas técnicas, houve várias reuniões, a gente discutindo qual o melhor formato, qual a melhor maneira da gente implantar esse processo aqui na Cervejaria Turati,
Então, se você pegar o projeto em algumas outras cervejarias que foram implantadas, você vai ver que tem algumas coisas que são diferentes entre uma e outra. Por quê? Porque eles vieram e adaptaram o projeto para nós. Eu abro uma simples torneira, eu já tenho na fábrica, em vários pontos, espalhado pela fábrica, com água quente. Então eu consigo sanitizar uma peça, né, limpar uma peça, eu posso fazer uma limpeza rápida que exige uma água quente para poder ajudar a limpeza, então isso eu já tenho prático na mão. Então isso facilitou muito o processo, né, os operadores no dia a dia, foi muito bom. O resultado desse projeto vai muito além do ganho de eficiência. Ele se traduz em um novo senso de orgulho e em um valor que ressoa com a equipe e com os consumidores. A gente hoje contribui, né, mesmo que seja um pouquinho, mas para o meio ambiente, né? Então a gente deixa hoje de queimar gás, de gerar CO2 para a atmosfera, usando, né, a energia solar para aquecer a água. Então isso para nós, mesmo que seja pouco, mas para nós é muito gratificante. A equipe interna de fabricação ficou muito feliz de ver uma movimentação. É uma percepção de que a empresa está avançando, né, avançando bem e num caminho interessante e atual, onde a gente está levando em consideração não só a redução de custo, mas também redução de impacto ambiental gerado. Os consumidores têm um apelo direto com essa pegada, já que a gente está conversando com consumidores que têm acesso e têm entendimento e valoriza ações que tenham qualquer impacto de redução de pegada ambiental no planeta. Então, acho que essa ação de gerar água quente a partir de um sistema menos poluente é sempre interessante. O sucesso do projeto com as cervejarias é a prova de que a energia solar é o futuro para o aquecimento de processos industriais. E essa tecnologia tem um potencial de mercado vasto, pronto para ser explorado. O mercado é muito grande. Só no Brasil tem mais de 1.500 cervejarias artesanal, fora as grandes cervejarias. Processos industriais, calor de processos industriais é um mercado muito enorme. 80% do consumo de energia nas indústrias, isso aí no mundo inteiro, não é só no Brasil, 80% é calor, energia térmica. Dos quais, desses 80%, 35% deles é com o calor até 150 graus, que a gente consegue chegar tranquilamente com os nossos sistemas de aquecimento solar disponíveis hoje no Brasil. Então nós temos um mercado muito grande para explorar, não só nas cervejarias, como principalmente nas outras linhas de indústria. Então esse calor de processo vai realmente alavancar o mercado do aquecimento solar no Brasil nos próximos anos. É a Solis inovando, pessoal, fazendo a diferença, ampliando o mercado, ampliando oportunidades, rompendo barreiras para o crescimento do mercado de aquecimento solar dentro da indústria brasileira. Solis Solar, entre o sol e você.